Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado porque estamos aqui na Tua Santa Casa para Te adorarmos, Senhor Deus. Obrigado porque foi o Teu Santo Espírito que foi atrás de nós e nos trouxe aqui para nós estarmos ouvindo a Tua voz, Pai. Amém. Portanto, nesta manhã, Pai, nós Te imploramos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. E que o poder da Tua palavra, Senhor Deus, ela se manifeste em nossas vidas, Pai. Queremos Te pedir também o perdão pelos nossos pecados e que o Senhor, Pai, esteja transformando nosso caráter, Pai. Abençoa cada pessoa que veio aqui a esta casa e que ela saia daqui, Pai, melhor do que quando ela entrou aqui, Pai. Toma-nos em Tuas santas e poderosas mãos. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, um bom sábado a você que está aqui na igreja. Bom sábado também a você que está em casa assistindo através dessa rede social, né, da live. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar visitando você, que Deus possa estar falando ao seu coração e que essa mensagem que nós iremos transmitir agora através da palavra de Deus, ela possa alcançar o seu coração, possa mexer com você e possa transformar a sua vida, amém? Amém. Deus te abençoe e te guarde. Estamos aqui, né, mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é William Mar, pastor William Mar, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E sou pastor aqui do Distrito de Tijucas do Sul, que envolve 9 igrejas. Envolve desde Campo Alto até a cidade de Piên, que é a extremidade do distrito, né? Então, estou vendo nesta manhã aqui alguns rostos diferentes, né? Estou feliz porque você está aqui, que bom que você veio hoje. Temos ali uma família ali atrás, né? Você poderia falar o nome de vocês, rapidinho? O meu é Mara. Mara, Janete Janete e Joaquina. e Joaquina. Mas ela entende por Lita. Lita, certo? Sejam muito bem-vindos, viu? Então a Mara e familiares aí, né? A Lita e a Ita, no caso é Ita, perdão. Deus abençoe vocês. Que Deus possa estar confortando o coração de vocês, atendendo às necessidades de vocês, porque todos nós temos necessidades, né? E que vocês sejam muito bem-vindas aqui, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem à vontade para ouvir a palavra de Deus. Também temos desse lado aqui, o irmão, não lembro se eu já vi o irmão aqui, acho que eu já vi, né? O seu que está aí atrás? Júnior. Seja também muito bem-vindo, Júnior. Também temos um amigo aqui atrás, o nosso irmão é o Caio, não é isso? Cauã. Estou confundindo o nome de todo mundo hoje, viu? Mas não se preocupe não, que depois a gente vai aprendendo, a gente vai, na prática, a gente vai fortalecendo aí. E principalmente quando você conversa com a pessoa, é que você lembra melhor o nome dela, né? Que Deus possa estar abençoando a Mari, família, o Júnior, o Cauã, né? Deus abençoe vocês. E nesse momento, queridos, eu queria convidar você a refletirmos um tema que é sobre as Escrituras. Sobre as Escrituras nós vamos falar nesta manhã. Por que eu trouxe esse tema, queridos? Eu me propus, nessa semana eu estava orando a Deus, eu me propus a todas as vezes que eu for pregar, agora eu fazer uma sequência das doutrinas que nós cremos. Nós temos um livro que se chama Nisto Cremos, né? E nesse livro temos encontrado 28 crenças que compõem as doutrinas que nós conhecemos através da Bíblia. Então, se nós estudarmos essas doutrinas, nós iremos ter o conhecimento suficiente da palavra de Deus, iremos saber justificar a razão da nossa fé e também saberemos melhor como ensinar outras pessoas, amém? Então, que bom que você está aqui na igreja hoje para começarmos essa, como se fosse uma série das doutrinas bíblicas, tá bom? Então, vai ser sobre a palavra de Deus. As Escrituras. Esse livro aqui, gente. Esse livro aqui é um livro muito especial. Esse livro aqui não é um livro qualquer.
esse livro é um livro que é diferenciado. Esse livro tem como autoria o próprio Deus. Interessante, né? Imagina Deus escrever um livro. O que seria que Deus iria escrever? Se você quiser conhecer, é só ler este livro aqui. Livro especial. Embora tendo sido escrito pelo homem, é um livro que foi Deus que inspirou o homem a escrever. Mas pastor, e como funciona o processo de inspiração? O processo de inspiração, queridos, às vezes a gente confunde esse termo inspiração, né? Por exemplo, quando o pastor está pregando aqui e a mensagem foi boa, às vezes as pessoas falam, não é que seja boa ou mal, né? Mas quando as pessoas gostam da mensagem que foi pronunciada, aí às vezes as pessoas dizem, olha como o pastor estava inspirado, não é isso? Ou então a pessoa canta um hino bonito, que a pessoa gosta, aí eles falam, ó, que hino inspirado. Mas a palavra inspiração não seria apenas esse significado. A palavra inspiração, queridos, é o processo pelo qual Deus se aproximou do homem e Deus falou algo para esse homem, ou então mostrou através de sonhos e visões, e esse homem agora captou a mensagem de Deus e escreveu. Isso é inspiração. O resto das outras coisas que eu acabei de mencionar, como um cantor que canta bem, a gente pode falar que ele foi iluminado ali, que ele foi usado por Deus. Mas o processo de inspiração é aquela pessoa que ouve claramente a voz de Deus, tanto a voz como através de sonhos ou visões, e essa pessoa vai e relata, escreve e transmite esse conhecimento para outras pessoas, tá bom? Então a Bíblia, ela foi escrita pelo processo de inspiração. E como que Deus se revela para nós? Eu já comecei falando da Bíblia aqui. Mas existem duas formas de Deus se revelar para o ser humano. A primeira forma que Deus, que é mais comumente pronunciada, que Deus se revela para as pessoas, é através da revelação geral. A revelação geral, queridos, é aquela revelação que é alcançada através, por exemplo, da natureza. Através, talvez, da história também. Então, Deus fala com você através da natureza. Quando você acorda naquela madrugada, vê os pássaros cantando, vê aquele sol levantando de forma linda, brilhante. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo nascer do sol, né? Gosto muito, acho muito lindo e Deus fala comigo através do nascer do sol. Quando você vê essas coisas da natureza, os fenômenos da natureza, você conhece um pouco do Criador. Você conhece um pouco de Deus. Agora, essa revelação é geral. Eu posso entender um pouco, eu posso ver um pouco que existe um Deus ali, mas eu não sei com clareza qual é a vontade desse Deus, né? E a outra forma de revelação que Deus se revela para nós é através da revelação especial. E essa revelação especial, nós podemos dizer que tem duas formas, duas grandes formas, que é apenas uma, mas a gente pode dividir em duas formas. A primeira forma foi através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, queridos, Ele revelou a existência de Deus claramente. Foi o Deus carne que habitou nesse mundo. Então Deus se revelou de forma poderosa, de forma grandiosa na pessoa de Jesus Cristo. Certo? E a outra forma que eu já mencionei é através das Escrituras, ou da Palavra de Deus. Através da Palavra de Deus, queridos, nós temos a revelação. É possível que muitas pessoas às vezes dizem, olha, eu tenho uma revelação, eu recebi uma revelação, e às vezes tem um sonho, né? Sonha à noite, né? Às vezes come bastante, né? Antes de dormir, come aquela comida bem pesada, vai dormir com aquele estômago pesado, e tem sonhos que às vezes você não tem controle dos sonhos que você tem, né? Aí acorda no outro dia e diz, olha, eu sonhei uma coisa, eu tenho uma revelação para te contar. Essa é a vontade de Deus. Mas, queridos, segundo a palavra de Deus, a maior revelação que já está impressa é essa aqui, ó. É as Escrituras, certo? Essa não falha, tá bom? Essa não falha. Então, queridos, nós temos a palavra de Deus
como revelação da vontade de Deus. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Para que você comprovar que o que eu estou falando aqui faz sentido. Está na palavra de Deus. 1 Pedro, vamos ver a origem desta palavra. Vamos comprovar na Bíblia a origem da palavra de Deus. Segunda Epístola de Pedro. Quem achou diz achei. Achei. Bem, aí. Muita gente já achou então, viu? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. 1, verso 20 e 21. Olha o que diz, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, da onde? Da Escritura, né? Provém de particular elucidação, ou seja, de particular pensamento de vista, de particular conceito. Veja o que diz mais, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por quem? Por vontade humana. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Mas através de quem? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? As Escrituras, elas vêm através da vontade de Deus e não da vontade do homem. Não foi como aqueles livros filosóficos, né, de grandes filósofos que existiram antes mesmo de Jesus, né, que raciocinava, como talvez Platão, Aristóteles, e dentre outros filósofos, grandes pensadores, né? Eles pensaram, eles raciocinaram e eles começaram a escrever. Não foi assim. A Bíblia não foi de pensamentos humanos, mas homens santos, homens que viviam com Deus, homens consagrados. Deus chegou até eles e Deus se revelou para eles através de sonhos, através de visões e muitas vezes através da própria voz de Deus. E eles ouviram a mensagem e escreveram a mensagem, tá certo? Agora, qual a utilidade então da palavra de Deus, das Escrituras? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, um pouco antes de Hebreus. 2 Timóteo 3, 15 a 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Vamos ler até o 17. Olha o que diz, ó. E que desde a infância sabes o quê? As sagradas letras. Desde a infância, né? Sabes as sagradas letras. Elas podem o quê? Podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você quer ter sabedoria e inteligência para você ser um bom profissional? Você pode ter também. Você quer ter sabedoria e inteligência para você passar no concurso público, para você fazer uma faculdade? Você tem sabedoria e inteligência também. Em vários outros livros você pode alcançar essa sabedoria e essa inteligência, né? Agora, se você quer sabedoria para te tornar sábio para a salvação, aí você precisa ler as Escrituras, amém? Para você ser salvo, você precisa ler as Escrituras. É o grande objetivo das Sagradas Letras, é para nos dar sabedoria para a salvação. Agora no verso 16. O Novo Testamento da Escritura é inspirado por Deus. É assim que diz isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, queridos. Então aqui são os grandes aspectos em que a Escritura é importante. Para que a Escritura é útil? Justamente para isso. Para nos ensinar.
para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Se você lê a Bíblia, meu amigo, se você lê a Bíblia como deve ser lida, você não vai ser repreendido, porque a Bíblia é a primeira a te repreender. Ela já te repreende, já te ensina, e você agora não vai ser mais repreendido por ninguém. Agora veja o verso 17. A finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É claro, queridos, que enquanto estivermos nesse mundo, talvez a perfeição não chegue 100% para nós. Mas enquanto estivermos nesse mundo, se a gente ler as Escrituras, nós seremos perfeitos segundo a vontade de Deus. Amém? Isso é o que a Bíblia diz. A Escritura ela tem o poder, queridos, de nos ensinar, de nos transformar o caráter, de nos preparar para não somente sermos bons cidadãos aqui neste mundo, mas nos prepararmos para sermos bons cidadãos do reino eterno. Amém? Que Deus quer levar você para o céu. Deus quer te levar para o céu para que você seja um cidadão do céu. Mas para que você seja um cidadão e saiba como viver no céu, Deus deixou esse livro aqui, queridos. Esse livro importante para que você aprendesse aqui como viver no céu. Amém? E a escola é este mundo. Nós precisamos praticar aqui, treinar aqui, para que possamos ir para o céu já preparados por Deus. Amém? Agora, queridos, eu queria chegar num ponto que fala sobre a essência da palavra de Deus. A essência e poder da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. Aqui está revelando aqui, através da palavra de Deus, a origem do mundo, né? Nosso planeta. Gênesis capítulo 1 diz o seguinte, ó. Nós não vamos ler tudo, mas eu queria que você prestasse atenção em alguns termos aqui. Primeiro diz o verso 1 a 3, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se você for prestar atenção, você já vê a ação de duas pessoas aqui na criação, né? Você já vê Deus, o Pai, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, Deus, o Pai ali, como se assim fosse. E na segunda parte do verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, olha o início, apenas o início do verso 3. O que é que diz a expressão? Disse Deus. Isso, disse Deus. Haja luz E houve luz. Então, Deus fez o que para que houvesse luz? Ele falou, ele disse, né? Ele disse, ele falou. Terminou. No hebraico, né, a expressão é Omer. Deus pronunciou, falou. Ele disse e aconteceu. E olha para o verso 6. O que é que diz? O que é que começa aqui dizendo? E disse Deus. E disse Deus novamente, né? Haja firmamento, haja céus. E o final do verso 7, o que é que diz? Só o finalzinho. E assim se fez. O capítulo 1 vai estar cheio dessas expressões. Como Deus criou o mundo. E disse Deus, e assim se fez. Olha o que mais diz no verso 9. Começa como? Disse também Deus, né? E o final do verso 9, e assim se fez. O verso 11, e disse, e o final do verso 11, e assim se fez. O verso 14, disse também Deus, e o final do verso 15, e assim se fez. E assim vai no decorrer do capítulo 1. Verso 24, disse também Deus, final do verso 24,
e assim se fez. Disse Deus e assim se fez. Agora volte para Gênesis, ou melhor, para João, adiante no caso, né? Não tem como voltar de Gênesis, né? Adiante para João, capítulo 1. João, capítulo 1. Verso 1 a 3. Com aquilo que nós lemos em Gênesis, fique com aquilo em mente e leia agora João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo. Na sua Bíblia e na minha tem o nome Verbo. Mas no grego, que é o original, que é a palavra de Deus, que o Novo Testamento foi escrito, o grego, está a palavra Logos. E Logos significa palavra. Entendeu? Logos significa palavra. Então o tradutor ele quis colocar verbo. Mas o mais adequado seria palavra. No princípio era a palavra. Então onde tiver verbo você substitui pela palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha o verso 2. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram o quê? Feitas. Por intermédio de quem? Dele. E sem ele, ou seja, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Vocês estão notando aqui aonde está a palavra lá em Gênesis? No fez. No fez e no disse, no falar. Então, queridos, aqui em João está falando sobre Jesus Cristo. Porque depois ele vai dizer, o verso 14. E o verbo, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos, lá no Gênesis, fala o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é isso? Deus o Pai. E depois diz, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, ou seja, o Espírito Santo. Mas não fala claramente sobre a pessoa de Jesus, né? Mas se você for olhar como eu falei para você, a continuação da criação fala, e disse Deus, ou seja, a palavra de Deus fez. A palavra de Deus fez, e disse Deus, e assim se fez. E disse Deus, e assim se fez. E aqui em João, disse que a palavra... Ou melhor, o verso 3, né? Nada do que foi feito sem ele seria feito. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo estava desde o princípio da criação. Então, queridos, essa palavra que está aqui é a palavra de Deus, que vem de Deus e que é Jesus Cristo. Queridos, essa palavra é tão importante... Porque ela é o próprio Deus. Vocês estão entendendo a importância da palavra de Deus? A palavra é Deus, queridos. A palavra ela não fala de Deus, ela é Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Inclusive, tem 3 elementos, a própria Bíblia fala que tem 3 elementos que diz que é a verdade. O primeiro elemento é Jesus. Ele mesmo disse de si mesmo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é a verdade aqui? Jesus, né, nesse texto. Outro texto, o próprio Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, a palavra de Deus, nesse texto que eu acabei de mencionar, é a verdade. E o outro texto que diz que a verdade é a lei de Deus. Salmo 142, Salmo 119, verso 142, diz que a própria lei, aliás, a tua lei, a lei de Deus é a própria verdade. Então, queridos, esse livro aqui é a verdade. E esse livro aqui é Jesus Cristo. Amém?
Interessante que nós muitas vezes temos Jesus Cristo nas nossas estantes, mas Jesus Cristo fica cheio de poeira, fica todo empoeirado. Às vezes eu já cheguei em algumas casas, quando eu comportava, eu vendia livros para estudar, e às vezes eu chegava em algumas casas e via uma Bíblia enorme, aquelas Bíblias grandonas, né? Aberta na estante ali, ó, mas cheia de poeira. Tão aberta há tanto tempo que eu tentei fechar e não conseguia. A Bíblia ficou dura, tanto tempo que ela estava aberta lá. A palavra de Deus que dá vida. A palavra de Deus que transforma caráter. A palavra de Deus que criou todas as coisas. Muitas vezes nós não damos o valor à palavra de Deus, queridos. Às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente crê, diz que crê em Deus, né? Às vezes a gente acredita, diz que acredita, mas a gente não se apropria da palavra de Deus. Queridos, essa palavra é poderosa, queridos. Amém. Essa palavra salvou a vida de muitas pessoas. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo, esse mundo aqui, de algo que não existia. De algo que não existia, foi criado somente pelo poder da palavra. Você sabe o que significa isso, queridos? Não há nada impossível na sua vida que a palavra de Deus não possa fazer. Do nada, Deus pode dar vida através da palavra de Deus. Se você ler esse livro aqui todos os dias, queridos, a sua vida ela vai ser alcançada, vai ser transformada. Você vai ter sabedoria, você vai para o céu. Porque esse livro, queridos, não é um livro de histórias, não é um livro de fábulas, não é um livro de mentiras, mas é um livro que ele muda o seu viver. Amém? Esse livro precisa ser mais respeitado. Esse livro precisa ser mais lido. Esse livro precisa ser mais acreditado, precisa ser mais divulgado, porque aqui é o próprio Cristo, é a palavra do próprio Cristo que está aqui, do próprio Deus, queridos. E antes de finalizar, eu queria que você visse, observasse mais uma vez o poder que esse livro tem, que essa palavra tem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Verso 5. Lucas capítulo 5, verso 5. É uma outra mensagem, outra pregação, mas eu só vou pegar o verso 5. Não vou dar outro sermão aqui. É um grande tema para outro sermão. Lucas capítulo 5, verso 5. Diz assim, respondeu-lhe Simão, disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Amém. Queridos, aqui o contexto é que Jesus ele estava pregando junto a uma praia e tinha ali Pedro e seus colegas de trabalho, tinham desembarcado, estavam lavando suas redes, haviam passado a noite inteira lançando as redes naquele lago e nada tinha apanhado. E Jesus, depois que terminou a pregação, Jesus disse, olha, lance agora as redes. Ele falou aquela mesma palavra que estava na criação, dizendo, haja luz, e houve luz. Aquela mesma palavra disse, lançai as redes para pescar. Eu imagino, queridos, que quando Jesus disse isso, os peixes começaram já a ouvir a voz do Criador e se aproximar do barco. E quando Jesus disse isso, Pedro disse, olha, mestre, a nossa razão não nos permite fazer isso. Mas, sob a tua palavra, sendo humilde a tua palavra, obedecendo essa palavra poderosa, a palavra do Criador, eu vou lançar as redes, eu vou obedecer a essa palavra, mesmo indo contra a minha razão.
E assim fazendo, Pedro lançou as redes e a bênção aconteceu, porque a Bíblia diz que pegaram um monte de peixes até as redes ficarem a ponto de se romperem. E ele teve que chamar outros companheiros de outros barcos para puxar aqueles peixes e colocar dentro do barco. E aqui ainda diz, no texto bíblico diz, que os barcos quase afundaram de tanto peixe, gente. Sabe por que isso aconteceu? Porque um homem, ele foi humilde, ele se submeteu à palavra que sai da boca de Deus, amém? Imagina, querido, se você se submetesse ao que a Bíblia diz para você. Imagina quando a Bíblia diz, olha, guarda os 10 mandamentos. Imagina quando você guardasse os 10 mandamentos, o que não iria acontecer com a sua vida. Imagina quando a Bíblia diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Imagina o que iria acontecer na sua vida se você amasse o próximo. Imagina quando a Bíblia diz, perdoa o teu próximo, ora pelos teus inimigos. Imagina o que não iria acontecer na sua vida se você obedecesse à palavra de Deus, queridos. Sabe, queridos, a Bíblia é um dos livros mais conhecidos. É o livro que tem mais publicação, está presente em a maior parte do mundo, mas é um livro que poucos têm obedecido, sabe? Porque, queridos, não adianta nós dizermos que cremos na palavra. Não adianta nós termos a palavra em casa. E pior ainda, não adianta nós somente lermos a palavra, mas não obedecermos à palavra. Porque Pedro, ele ouviu a palavra, ele ouviu o mestre falando, lançai as redes. Mas se Pedro não tivesse obedecido à palavra, queridos, o milagre não teria acontecido. Então, queridos, meu apelo nesta manhã é que você possa decidir hoje se submeter e obedecer à palavra que sai da boca de Deus, que é esse livro sagrado, amém? Amém. Se você esquecer de qualquer coisa que eu falei aqui, eu falei várias coisas, mas se você lembrar e se você decidir obedecer à palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai se tornar sábio para a salvação. E eu tenho certeza que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Amém. Quer você nesta manhã decidir se submeter à palavra de Deus? Quer você nesta manhã decidir, Senhor, eu agora, Pai, eu não quero mais seguir a minha própria razão. Agora eu quero, Senhor Deus, obedecer ao que o Senhor diz para mim na Tua palavra. E eu quero que a minha vida seja moldada segundo a palavra de Deus. Se você quer tomar essa decisão e pedir que o Espírito Santo te ajude a ter uma vida transformada segundo a palavra de Deus, eu peço que você fique de pé nesse momento. Se essa é a sua decisão, fique de pé. Nós iremos cantar mais um hino, Valtinho. Pode ser o mesmo hino. Aqui diz a Bíblia. Pode ser também, diz a Bíblia. Faça desse hino uma oração. Palavra preciosa que tem o poder para transformar a sua vida. Diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel está a questão. Ensinamentos de homens tão falhos, e diz de Deus o livro então. E diz a Bíblia, poucos dirão, e diz a Bíblia, saber seus mandamentos, guardem-nos todos, pregue Jesus, iremos ver os momentos.
ensinos querem fugir, já lei guardar. Outros pretendem total descanso, ter o poder de revogar. E diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus, iremos ver. Não vir o Mestre, há de salvar-vos, vós que guardais a sua lei, há de achar-vos justificados, ao meditar e responder. E diz a Bíblia, poucos dirão, e diz a Bíblia, cumpre saber, seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus, iremos ver. Amém? Queria pedir que você que trouxe sua Bíblia, você pegue a sua Bíblia nesse momento, agarre a sua Bíblia. Você que não trouxe não tem problema, mas você que trouxe, pega a sua Bíblia e vamos se ajoelhar nesse momento para fazermos um compromisso com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor Deus, com a Tua palavra em nossas mãos, Pai. Aqui estamos, Senhor Deus, tomando uma decisão, Pai, de lermos mais esse livro, Pai. De estudarmos mais esse livro, Senhor Deus. E de obedecermos o que está escrito neste livro sagrado, Pai. Amém. Para que nós nos tornemos sábios, Pai. Para que nós sejamos transformados à Tua imagem e semelhança. Para que o Senhor cumpra em nós os Teus milagres, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, nós estamos decidindo hoje obedecermos a Tua palavra, Pai. Nesse momento, Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito para que nos dê o poder para Te obedecermos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque muitas vezes nós fomos negligentes, Pai, em não lermos esse livro, em não estudarmos esse livro devidamente e em não praticarmos o que está escrito neste livro sagrado, Pai. Mas a partir de hoje, Pai, nós nos comprometemos, Pai, não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, mas porque nós cremos no poder da palavra que transforma a nossa vida, Pai. Amém. E é assim que nós queremos, Pai, viver em submissão à Tua palavra. Fica com cada um de nós. Abençoa cada filho Teu que está aqui, Pai. E daqui para frente, Pai, nos ajuda, Pai, a seguirmos a Tua vontade, Pai, até que Tu venha nas nuvens dos céus. Amém. É o que nós pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por sua presença aqui na igreja. Muito obrigado porque você esteve assistindo através dessa live. Que Deus te abençoe e te guarde. Que nós tenhamos um restante de tarde abençoada por Deus. Amém.